Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa e poderosa presença. Dou glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para sempre seja louvado, adorado, glorificado, exaltado, para a glória de Deus. Amém? Nós estamos aqui nesta manhã de bênção e de vitória e vamos estar nos alimentando com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, a sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, seja abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar meditando para a glória de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Oh, glória a Deus! Para nós recebermos a vida de Cristo, a vida de Deus, aleluia, para nós recebermos a vida de salvação, aleluia, glória a Deus, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Aleluia, glória a Deus. Aquele que não arrepende não vai receber a vida eterna. Essa vida aqui, aleluia, que os gentios receberam, aleluia, é a vida eterna. É a vida, essa vida é Jesus Cristo. É a salvação em Cristo Jesus, porque foi pregado para eles através de Pedro, foi pregado sobre Jesus, foi pregado sobre a salvação que é encontrada somente em Jesus Cristo, foi pregado, falado sobre o reino de Deus, aleluia, e eles aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador, aleluia, e receberam a vida eterna, receberam a salvação em Cristo Jesus. E nós vemos aqui no versículo 18 do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos: E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos, aleluia, eles começaram a indagar com Pedro. Pedro, você comeu na mesa com os gentios. Pedro, você entrou na casa dos gentios. Pedro, você falou com os gentios. Aleluia, glória a Deus. Os gentios nem são circuncidados. E você entrou na casa deles, você comeu com eles. Aleluia, glória a Deus. E Pedro então explicou que teve uma visão da parte de Deus, aonde ele viu um lençol, como se fosse um lençol, e ele fitou seus olhos dentro deste lençol branco, aleluia, e ali ele contemplou várias espécies de animais juntos, aleluia, glória a Deus. Ele contemplou feras, répteis e aves do céu, quadrúpedes, ele contemplou juntos. E ali então ele entendeu que a salvação, a vida eterna, não era só para os judeus. Aleluia, glória a Deus. Não era só para o povo de Israel,
mas também para os gentios que não conheciam Jesus, a palavra precisava chegar até a eles. Aleluia, glória a Deus. A palavra precisava chegar até os gentios que não conheciam Jesus. Gentios que não conheciam Jesus sou eu e você. Aleluia. Outrora nós não conhecíamos Jesus, nós não tínhamos ali o conhecimento dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas através de Jesus, aleluia, nós recebemos também, nós podemos também, nós temos direito também à salvação. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para todos. Pagou pelo pecado de todos. Não faz exceção de pessoas. Aleluia. E Pedro ali explicando, aleluia, glória a Deus, o que aconteceu e o que levou ele a estar na casa dos gentios, a comer com os gentios. Quem levou Pedro a estar na casa dos gentios e comer ali com os gentios e ali poder falar de Jesus, do amor de Deus, do evangelho de salvação, do reino de salvação, foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus levou a Pedro até os gentios, porque se fosse por Pedro, Pedro não teria ido por conta da sua ignorância, por conta da religiosidade, por conta de usos e costumes. Pedro não teria ido, mas o Espírito Santo o levou, o convenceu de que a salvação é para todos. A salvação é para mim, a salvação é para você. Aleluia. Eu não sou diferente de você para com Deus. Deus não me vê diferente de você. Aleluia. Glória a Deus. E Pedro ali conversando, e Pedro ali falando com seus irmãos. Aqui no versículo 18... E ouvindo eles ouvindo todo o relato ali de Pedro, aleluia, todas as coisas, eles apaziguaram. O coração deles estavam agitados, nervosos, confusos, bravos com Pedro. Aleluia, o coração deles, o coração ignorante. Aleluia, glória a Deus. E o coração deles foram apaziguados. E o que eles fizeram? Glorificaram a Deus, porque eles entenderam. Quando Pedro explicou, eles entenderam. Antes, aleluia, isso é para mim e para você. O Espírito Santo de Deus falando conosco. Antes de nós julgarmos o nosso irmão, o proceder do nosso irmão, o agir do nosso irmão, porque nós não concordamos com o agir dele, com o proceder dele. Antes de nós abrirmos a boca para julgar, antes de nós querer cair matando em cima dele, aleluia, que nós venhamos ouvi-lo primeiro. Nós venhamos ouvi-lo primeiro, aleluia, antes de julgar. Aquele povo já estava caindo, matando em cima ali de Paulo, de Pedro, acusando Pedro, porque Pedro havia assentado ali, entrado na casa de gentio e não podia. Pedro havia assentado à mesa com os gentios e comido com os gentios e não podia. E eles já caíram em cima dele ali com acusações, com pedras, com palavras, com ignorância, aleluia. Mas depois que eles ouviram Pedro, o coração deles apaziguou, ou seja, acalmou, e eles passaram a glorificar a Deus, dizendo:
logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, os gentios, ouvindo Pedro, aleluia, se arrependeu dos seus pecados, das suas práticas de pecado, aleluia, e receberam a salvação, receberam a vida, receberam Jesus. Jesus, ele é vida, aleluia. Receberam a salvação em Cristo Jesus. Pode também entrar no reino de Deus que está preparado para nós desde a fundação do mundo. O gentio que ouve falar da vida, falar de Jesus, falar da salvação e se arrepende dos seus pecados e deixa os seus pecados e se volta para a vida, volta para a vida, volta a servir a vida, volta a seguir a vida, aleluia, quer a vida. Esse gentio, ele é salvo em Cristo Jesus. Seus pecados são perdoados e ele é salvo em Cristo Jesus. Ele recebe a vida. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele venha falar mais e mais com você. O Espírito Santo convenceu Pedro, aleluia, quebrar protocolo, foi protocolo quebrado por Pedro, e ir até os gentios, aleluia, glória a Deus. E o Espírito Santo ali convenceu os gentios da vida que existe em Cristo Jesus, da vida de salvação que há em Cristo Jesus. E que o Espírito Santo de Deus venha te convencer a aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Que o Espírito Santo de Deus venha te convencer a arrepender dos seus pecados, deixar e aceitar a vida, e assim você vai receber a vida de salvação, a vida em Cristo, que é vida e vida com abundância. Jesus Cristo te ama.